Boa noite, bem-vindo ao Tralalatal, que não é mais um podcast, apesar de eu amar podcast, eu sou uma frequentadora virtual de podcasts, eu amo podcasts. Inclusive, Vilela, o que você tá fazendo? Que tudo que eu assisto acabou caindo em você. Por favor, depois me manda um inbox e me conta o segredo, tá? Porque eu preciso desse segredo. Gente, eu tô vendo uma coisa totalmente aleatória, receita de bolo de fubá. Acabou o bolo, Vilela, vai lá para inteligência limitada. Não sei o que você tá fazendo não, mas manda seu segredo lá para mim que eu tô gostando, viu? Bom domingo para todo mundo aqui. Tô muito feliz de receber essa pessoa que eu conheci bem longe do que eu conheci em Miami. Olha, nada a ver, bem aleatório, né? E esse cara, ele já me fazia feliz antes. Porque ele sempre foi muito bem-humorado, sempre estudou filosofia por conta própria, é um autodidata. E uma amiga nos apresentou e ela sempre falou assim pra mim: Nossa, eu vou te apresentar o cara mais inteligente que eu conheço na vida. E ela sempre te apresentou dessa forma, a Carol. E aí eu falei assim: Não, eu quero conhecer esse cara que é o mais inteligente que eu conheço. Nossa, ele lê tantos livros, ele conhece muito sobre tudo, tá? Ele é autodidata aí. É... Ele é filósofo. Eu falei: Não, eu quero conhecer. Aí acabei, nos conhecemos em Miami, só que ele trabalhava com outras coisas, não tinha nada a ver. E aí o mundo foi acontecendo, isso foi em 2015. A gente foi fazer Anthony Robbins, só foi? Você lembra? Não fez Anthony Robbins. Eu fui fazer com a Carol e com o Maurício Lagreca. Beijo, Mal. Eu tenho tanta saudade do Maurício também. Maurício Lagreca, que hoje é DJ em Nova York, famoso, lindo, gostoso, lindo, maravilhoso. Posso falar que ele é gostoso, porque, né? Mas ele é lindo, amo você, Mal, saudade também. E aí, a vida me apresentou também para esse ser maravilhoso e ele se tornou, ele fez cursos de desenvolvimento, ele foi buscar mais conhecimento, mais do que ele já buscava, e hoje ele é um especialista em felicidade, que é o que está faltando para o mundo, gente, que eu vou te falar. Vou contar uma coisa bem rápida aqui para vocês. Ontem, eu estava num restaurante com duas amigas, tomando uma enoteca, e me pediram para parar de falar e rir, porque eu estava incomodando uma mulher com a minha felicidade. E pediram para eu me sentar e conter a minha alegria, porque eu estava incomodando a infelicidade dela. Certo? Então eu acredito que mais e mais o mundo precisa de especialistas de felicidade. Estou aqui com Du Oliva, meu amigo, né? E uma pessoa que me inspira muito, sempre me inspirou. E antes dele ser um especialista em felicidade, ele já era outros, ele já me fazia feliz porque ele me fazia rir. Ele saía vestido de noiva no carnaval, ele sempre zoou, ele sempre brincou, a vida dele sempre foi assim, a criança interna sempre na frente, sempre com responsabilidades de homem, porque ele tem uma irmã lindíssima, inclusive, sempre cuidando da família, trabalhando pra caramba, sempre fazendo a correria dele, mas sempre muito feliz, sempre muito. Sabe uma pessoa que tá sempre sorrindo, que nunca via problema em nada, para cada problema ele tinha uma solução, diferente de muitas pessoas que tem, para cada solução tem um problema? O do sempre teve, sempre tem, sempre tinha, sempre tem uma solução para cada problema. Nunca foi problema, nunca tinha nada problema para ele. Ele tinha situações que aconteciam com ele na vida pessoal, que eu falava assim: agora não lascou. Ele ria. Eu falei: mas como que esse cara tá rindo? Essa desgraça, bicho. Meu, ele tava rindo, ele falava: meu, mandava um F lindo. E ele sempre foi muito feliz. Então está aqui comigo novamente. O grande prazer, a casa é sua. Du Olívia, especialista em felicidade. Du, bem-vindo novamente. Ei, obrigado de coração. Que apresentação linda e foi muito mais do que realmente é, né? Não, Esse você aqui. merece. É Muito seu. mais. Eu agradeço de coração. E primeiro que eu acho que a gente só consegue enxergar no outro o que a gente tem dentro, né? Então, se você viu isso em mim, é porque você tem. Né? Eu agradeço de coração estar aqui de novo com você, muito legal, que bom que o universo, a vida, nossos mentores, que quer que Verdade. alguém acredite aqui, nos apresentou, cruzou esse caminho aqui, Verdade. e que bom a gente poder usar o que a gente aprendeu para contribuir com o todo. É Então, verdade. prazer imenso. E me fala uma coisa, assim, você sempre foi feliz? Olha, eu sempre fui feliz porque, na realidade, a minha estratégia
para interpretar o que a vida me apresenta, ela é uma estratégia otimista, ela é uma estratégia feliz. Então, sim, eu sempre fui feliz, eu adorava dar risada dos problemas, eu nunca tinha essa ansiedade de ficar muito preocupado assim com as coisas, e nossa, o que vai me acontecer? Me conta no banco, tá devendo, tá isso, aquilo, ai, tá devendo, depois a gente vê isso, vamos tomar uma agora aqui. Eu sou testemunha. Né? Sou testemunha. É isso. Uhum. Assim, eu normalmente só jogo energia no problema a hora que eu posso resolver esse problema. Antes disso, não. Faz sentido. Colocar energia no problema para solucionar o problema. Exatamente. E tem um filósofo, já vou começar com os Por debates de favor, filosofia nos aqui. traga seu conhecimento, por favor, porque você nos ensina bastante. E assim, do pouco que eu estudei de filosofia, tem um Sêneca, um grande filósofo, que aliás o estoicismo, que está bastante alto aí, que a gente pode até falar um pouquinho dele Por hoje. favor. Sêneca foi talvez o cara, o muito louco do estoicismo, assim, e ele falava que quem se preocupa com antecedência se preocupa mais do que o necessário. Não precisa, só se preocupe com a situação na hora que você precisa, que você pode agir, que você pode fazer alguma coisa nela. Enquanto isso, não faça esse tipo de dano mental a você mesmo. Sabe? Então, faz todo sentido, né? E para quem não sabe, Sêneca, me corrija, por favor, porque eu sou aluna da professora da Lucilena Galvão. Maravilhoso. Da Nova Acrópole. Sim. O Paulo que tá aqui com a gente também é. Ah. E ela é uma referência para mim, então eu Ela estudo muito sobre estoicismo, né? Então eu faço o curso de filosofia dela da Nova Acrópole. Que legal. Se eu não me engano, por favor, me corrija, porque você sabe muito mais de filosofia do que eu. Sei nada. Sêneca foi condenado a tirar a própria vida por conta do quê? Porque rolou um complô contra ele ali, que ele era muito próximo de Nero, né? Lembra do cara que saiu lá, botou fogo em Roma? Chablau em todo mundo, né? E aí... Chablau. Chablau. E aí o que acontecia? Quando Nero realmente tinha muito poder ali, os conselheiros... Sêneca era um deles, né? Mas os outros que estavam a fim de poder, estavam a fim de dominar, começaram a influenciar Nero negativamente para ele realmente se tornar um tirano grande. E Sêneca era o cara que puxava o freio de mão, fala, vem pra terra, valores morais, aqui a filosofia estoica é baseada nisso, né? Valores morais. E aí fizeram um lance lá e condenaram ele por adultério, coisa assim, e aí o cara... E foi terrível, né, o que fizeram com ele. Exatamente, é estranho, né, quando você expressa valores morais muito acima, ou muito à frente do seu tempo, normalmente você sofre algum tipo de prejuízo da massa. Sanção. Né? Exatamente, ou morte, Jesus Cristo. Jesus. Desculpa, gente, de Jesus Cristo, mas não só ele. Na época da Inquisição, as mulheres que se recusavam a se curvar à religião e eram consideradas bruxas porque tinham conhecimento da natureza, elas foram condenadas, isso é história mesmo, tá? Isso é real, a serem queimadas na fogueira em praça pública para servir de exemplo para outras mulheres temerem se curvarem à religião. Exatamente. Né? E até para quem não tem essa informação, a questão do gato preto ter hoje um estigma era porque essas mulheres, essas bruxas, elas eram cercadas de gatos. Os gatos, Cristina Cairo tem um livro muito importante que chama O Poder dos Gatos. Para quem não conhece, Cristina Cairo, busque. Ela fala também sobre a linguagem do corpo, né? O corpo fala. E ela tem um livro também chamado O Poder dos Gatos. E aí os gatos, como terapeutas inatos que são, eles se lançavam na fogueira junto com as donas, com as mulheres consideradas bruxas, né? Conhecedoras da natureza, mas principalmente os pretos. Que legal, não sabia. Por isso que o estigma, a igreja fez com que muitas pessoas e muitas carolas até hoje envenenam os gatos, principalmente os gatos pretos, por ter o estigma de que gato preto dá azar, não pode passar um gato preto na tua frente. Então, coitado do bichinho que tem nada a ver, se sua vida é uma merda, né? Na verdade, a responsabilidade é da história e da ignorância que se perpetua até que... ignorante não no sentido pejorativo da palavra, mas na falta de conhecimento...
Porque, obviamente, um animalzinho não vai te trazer nenhum tipo de azar, né? Aliás, o gato, ele é um animal transmutador de energia, não é à toa que ele dorme mais do que fica acordado, né? Exatamente. Pô, é ótimo ter gato perto. Exatamente. Então, assim, muita gente tem preconceito. Ah, não gosto de gato. Por quê? Não, porque fala que dá asma. Não, porque fala que dá problema respiratório. Porque dá azar. Não, gato preto nem pensar. São os últimos a serem adotados. Eu, na minha casa, só tenho gato preto. Eu só adoto gato preto. Aí, ó. Né? Primeiro, porque eu gosto, né? E segundo, porque eles são os últimos a serem adotados. Ou quando são adotados, tem outras finalidades para eles. Uhum. Para quem não sabe. Né? E é Complicado. muito triste. Então Sim. foi criado um estigma, né? Agora, à luz da filosofia, explica para as pessoas que estão em casa o que é o estoicismo? Por que se fala? Por que está na moda agora uma coisa que é que é milenar? Tá na moda porque o ser humano não mudou tanto, né? A sociedade mudou, a tecnologia mudou, mas o ser humano, ele continua num processo biológico evolutivo, né? É quase a mesma coisa, não saltou ainda assim. E eu acredito que hoje a gente tenha defeitos morais públicos ali sendo vistos e sendo aplaudidos, o pior é isso, né? Sendo aplaudidos, tão grandes quanto antigamente, né? O que aconteceu? Num grande movimento, assim, de desonra, pessoas passando as outras para trás e tal, a galera toda ali, assim, só quero ver o meu, tô nem aí para você, vamos lá, né? Aconteceu que era necessária criar algum tipo de filosofia que fosse um pilar moral, um pilar ético. Eu preciso entender que eu faço parte de algo maior, não sou só eu. Né? Não dá. Uma célula no teu corpo que ela pega tudo para si, ela é cancerígena. Ela faz um grande problema faz no sentido. corpo, né? Uhum. Então, uma célula que é saudável, ela contribui para o todo. Sêneca, esse mesmo cara, tem um livro chamado A Vida Feliz, que ele fala assim, é dever de todo ser humano contribuir para o bem da humanidade, é dever. É seu dever descobrir primeiro. Aí eu puxo Aristóteles um pouquinho Vamos antes. lá, É seu dever primeiro descobrir os seus talentos, descobrir o que você é boa, o que você faz bem, o que você faz que as pessoas próximas a você te dizem que você é boa. O que você acha que você é boa. Faz uma lista disso daí e começa a usar isso para contribuir com as pessoas, sem esperar nada em troca. Né? É a servidão desinteressada, a ajuda desinteressada. Você entrega alguma coisa e vira as costas nem para esperar gratidão. Porque se você faz algo esperando gratidão, você não está fazendo tanto por amor. Você está fazendo por uma troca. Exatamente. Então, essa filosofia estoica, ela começou num cenário bem parecido com o de hoje, onde os valores morais, eles estão a cargo de uma quantia financeira, ou de uma quantidade de likes, ou de aparecer em algum lugar assim para estar em evidência, ou qualquer coisa assim. E aí eles começaram a desenhar alguma coisa que já vinha de Sócrates, já vinha de Aristóteles, Platão, que para mim Platão é o cara, o principal, assim, que eu mais leio. E eles precisaram criar um código de ética, né? Eles precisaram criar uma possibilidade das pessoas entenderem que é melhor você viver contribuindo para a felicidade do outro do que para a sua. Então, eu gosto muito de acreditar que enquanto a sua vontade ou o seu desejo de acumular riqueza ele for maior do que sua vontade de ajudar as outras pessoas, você sempre vai ficar infeliz. Você sempre vai passar fome. Enquanto você quiser mais riqueza do que auxílio para os outros. Você então cria escassez a partir do momento que você quer ter antes de ser. Exatamente. E quando você quer ter, ou você quer ser, mas tudo para si. Nada pro outro. Não, eu me construí sozinho. Se construiu sozinho, caramba, o ser humano não tem essa capacidade. E assim, e você não florescer os lugares de onde você participa, né? Tem um outro cara muito legal também, que o Cícero, era um orador romano muito, muito bom. Ele falava assim, certifica-te de que tu és fator de soma na vida das pessoas da qual você participa, né? O que você está fazendo para contribuir com o entorno que é perto, próximo de você, ou com as pessoas que você influencia, ou o que quer que seja, né? Então eu acho que essa é uma grande receita da filosofia estoica. E essa filosofia estoica, ela se baseia no quê? No que você pode controlar, ou não. Ela, basicamente, a ideia grande dela é essa. Ó, seguinte, tem coisa que a gente controla,
tem coisa que a gente não controla. Epicteto, que é um dos 3 grandes pilares do estoicismo. Tem Marco Aurélio, que foi o imperador, tem Sêneca, que para mim foi o cara, e Epicteto. Ou Epíteto, ou Epiteto, eu não sei, eu não falo latim, eu não estava lá, não sei como chamavam ele. Bom, então, né? é importante chamar. É importante é chamar. Eu acho que ele não liga se a gente Com errar o certeza nome não. dele. Né? E aí ele falava assim, você... o escravo, esse cara nasceu escravo, Epicteto, né? E falava muito de felicidade. Ele falava assim, escravo é a pessoa que tenta controlar o que não depende dela e no que depende dela ela não faz nada. Esse é o escravo. Eu não consigo controlar o trânsito daqui de São Paulo. E aí a pessoa começa a ficar brava no trânsito. Começa a ficar brava. Você é escravo do trânsito. Você é escravo da situação que se apresenta para você. Eu trato as pessoas da maneira que as pessoas me tratam. Então quer dizer que quem controla o teu comportamento é outra pessoa, não é você. Se você começar a pensar um pouco nisso, essa galera do estoicismo vai começar a te falar isso daí, vai começar a falar assim, ô João, acorda pra vida aqui, vamos voltar pro planeta Terra e faz o seguinte, entenda que a única coisa que você pode controlar são seus pensamentos, sua vibração, suas ações. O resto é o que o mundo vai te apresentar. Seja a tua crença, uma crença espiritual da qual você é apresentada a situações para que você evolua como espírito, como consciência, porque foi um acordo que você teve kármico, né? O pessoal lá do Oriente, já muito dessa linha assim, né? Então você tem um acordo kármico que aqui você precisa pagar para resolver, e enquanto você não aprender essa lição, a vida fica repetidas vezes te trazendo aquela mesma situação. E aí, a hora que você aprende isso, liberta o nó kármico ali, vai e você nunca mais passa por isso, né? O que dizem de um planeta de expiação e provas, já ouviu isso daí? Isso Né? o kardecismo fala. Então, expiação e provas é justamente isso. Expiação, você veio pagar o que você deve, porque a alma perdura, né? E aí Consciência, você... né? Exatamente, a tua consciência, ela trafega por existências aí, e o que você fez será cobrado, e... Provas, né? Expiação é isso, provas é o seguinte, já que você resolveu isso, a gente vai te provar. Vamos ver se você resolveu mesmo e traz de novo a situação para ver se você se comporta da mesma forma. Exatamente. Então, é bem isso a ideia da filosofia estoica no sentido de que, assim, se eu sair no trânsito e o trânsito me incomodar, a culpa não é do trânsito. A culpa é minha. Eu que deixei que o trânsito me incomodasse. Então, a galera do estoicismo, ela vai falar muito nessa linha. O estoicismo tira, então, você da vítima. Total. É antivitimismo isso daqui. A responsabilidade passa a ser toda minha. Por isso que muita gente não gosta. Por isso vai ser sofista. Vai ser sofista, vai fingir discursos, vai falar uma coisa, mas tem dinheiro por trás para você mentir. Sócrates e Platão odiavam os sofistas, arrumava treta direto ali com esses caras aí. Dos sofistas, né? É. Então, para quem tá em casa e não sabe sobre filosofia, o que seria o sofismo? O sofismo é uma galera que era muito boa, treinada desde pequenininho assim em oratória, para convencer as pessoas de alguma coisa que alguém que tivesse dinheiro queria que convencesse o povo. Basicamente Persuasão. Eram pessoas muito boas em persuadir, o que talvez se você fizer um Ctrl+C ali e colocar um Ctrl+V aqui no nosso mundo atual, muita gente na internet você vê. Seria uma copy. Seria um cara, um copywriter. Um copywriter que... Eu sou uma copywriter. Eu também sou. Mas eu não sou sofista, tá? Porque assim, primeiro que eu não trabalho com o que eu não acredito. Então, o que eu coloco nas cartas de venda dos copies, eu só coloco se o que aquele player vende, ele funciona para aquele player. Sim. O player ele vende, player, para quem não sabe, é a pessoa que está ali vendendo os cursos no digital. Para quem não jogou videogame, player. Exatamente. Mas o player é isso. Então, grandes players, então são grandes cartas de venda. Eu escrevo essas cartas. Eu sou formada com Fred Ribas, inclusive. Mas eu só escrevo cartas de venda para pessoas que eu primeiro vejo que são os próprios cases de sucesso dela. Tem muitos outros cases, né, que comprovam. Então seria dá um certo embasamento, vamos dizer,
de métrica, uma métrica, Sim. e se realmente aquilo faz sentido para mim, não passa por cima dos meus valores inegociáveis, porque eu já peguei trabalho, por exemplo, claro que não vou citar nomes, não vou fazer isso, não sou antiética, mas de pegar um trabalho com uma pessoa e no meio do caminho perceber que aquela pessoa era um charlatão. Uhum. Aí eu recusei o trabalho. Então eu deixei na mesa muitos dinheiros. Só que os meus valores são inegociáveis. Legal, isso Você é muito entende? importante. Por quê? Eu fiz uma baita carta de venda. Uhum. Vai vender para um caramba? Com Sim. certeza absoluta. Inclusive presenteei a carta, nem cobrei a carta. Legal. Por quê? Porque eu me propus a trabalhar com ele e a partir do momento que eu aprendi a demitir clientes que não tinham a ver comigo, eu demiti esse cliente da minha vida, falei, da minha vida como um todo, eu pensei assim, de jeito nenhum, pode fazer o que você quiser com esse material, eu estou saindo. Legal. Eu estou te demitindo como cliente. Por quê? Porque eu não acredito nisso, isso pra mim é charlatanismo. Uhum. Tá? Então isso pra mim seria o sofismo. E o meu estoicismo não permite Exatamente. que eu ganhe esse dinheiro. Por quê? Pra mim é um dinheiro que não vai me trazer felicidade. Eu não vou dormir gostoso com esse dinheiro. Ele vai me comprar coisas? Vai. Ele vai me proporcionar coisas bacanas? Vai. Mas em cima de uma coisa que eu não acredito. Qual seria a energia que esse dinheiro ia chegar para você? Sim, outra. Na minha cabeça, vai enganar muita gente que tá precisando e eu percebi que essa pessoa age de má fé. Uhum. E aí eu pensei assim, peraí, que energia que eu tô gerando, que eu tô colocando a minha energia nisso, colocando o meu conhecimento nisso, isso vai atingir uma camada de pessoas que vão comprar, às vezes a pessoa nem tem dinheiro, a pessoa vai pegar, parcelar em 12 vezes lá nas plataformas que a gente conhece, Sim. né? E eu contribuí pra isso, bicho. Pois é. Então eu não quero fazer parte dessa egrégora Uhum. e demitir esse cliente. Legal. E você acredita que você não faria isso por dinheiro nenhum? Dinheiro nenhum. E por quê? Porque primeiro que eu não acredito que existe o outro. Uhum. A partir do momento que eu faço mal pra você, eu estou fazendo mal diretamente pra mim. É. Então eu não gostaria que fizesse comigo esse tipo de coisa. Não gostaria que alguém escrevesse uma carta usando da minha dor pra eu apertar um botão de venda, porque eu sei que é uma coisa que não vai resolver e só vai tirar o meu dinheiro. Então, se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com outro, porque o outro não existe, eu estou fazendo comigo mesmo. Aquilo retorna pra mim. São um dos meus valores inegociáveis. Olha aí. Então, eu fiquei muito feliz com a minha atitude. Fiquei ferrada de dinheiro? Sim. Mas eu falei, de alguma outra forma, esse dinheiro vai vir, né? Tudo bem, não tem problema. Era muito dinheiro, tá? Uhum. Era muita grana. É um player muito Normalmente, grande, copy tá? é bastante grande. É um player muito grande. Mas eu pensei assim, maior que esse player grande, maior que essa quantidade de dinheiros, é a minha qualidade de sono e o que eu estou colocando no mundo. Que energia que eu estou colocando no mundo e quantas pessoas essa carta de venda vai atingir, quantas pessoas eu vou enganar com a minha retórica, porque minha retórica é boa. Sim. Mas eu vou ser o quê? Sofista. Sofista, é. Eu vou ser sofista, eu vou sair do estoicismo para ser sofista. É. E eu não acredito nisso. Muito bom, muito bom. Entende? E é estranho, né? Porque se você for olhar assim, nesse cenário todo seu aqui, o que muito da internet ensina, o que muito de alguns canais de televisão ensinam, o que algumas revistas ensinam é o seguinte: vá atrás de dinheiro a qualquer custo. A tua felicidade ela vai estar baseada no teu saldo bancário, né? Basicamente essa é a grande ideia. Fique rico ou morra tentando, né? Essa é a grande coisa que a molecada vai se baseando, vai sendo treinada. Eu vi isso na prática. Aí, ó. Dos games, dos jogos que dão dinheiro, Sim, a qualquer custo. E viciam de uma Sim. maneira absurda, né? E aí, o que acontece? Esse teu cenário, o que aconteceu com você, você primeiro colocou teus valores morais acima dos ganhos materiais. E você falou que você foi lá, voltou para casa e dormiu bem. Você dormiu melhor, né? Bem tranquila, bem feliz. E tal. Que é o oposto do que ensinam aí para as pessoas, que é o seguinte: nesse caso, não importa, vai ganhar dinheiro, assim, o problema é do outro, o problema não é meu que tô fazendo isso, o problema é de quem tá comprando, assim, é um manezão da esquina, é a tiazona lá, muito louca, que vai lá, compra, então não tô nem aí. Só que, de que adianta você ter 1 milhão na conta e precisar pagar 2 milhões de terapia?
porque você não consegue dormir. Exato. Ué, é mais fácil. Você vai contra os seus valores morais, eu vou te falar, você vai ser infeliz. Essa é a verdade. Exatamente. Essa é a verdade. Então tem coisas que eu possa fazer que possa, de repente, para outro possa ser um absurdo, mas para os meus valores negociáveis está ok, né? Então, tudo bem, isso daqui para mim é ok, mas isso aqui para mim não, porque os valores negociáveis, eles são subjetivos. Sim. Mas, por exemplo, essa parte de eu sei que eu sou forte na retórica e forte na escrita, eu sou uma excelente copywriter, e eu sei que a minha carta de venda vai vender bastante, ela vai funcionar, sabe? Por um cara que não junta Lé com Cré, sabe? Para ele ler um teleprompter, basicamente, Sim. Um roteiro, alguma coisa, o que eu tô fazendo? Eu tô criando um monstro que daí... A vida é muito louca, é matemática, cara. Isso aí vai vir pra cima de mim uma Com hora. certeza, a lei do karma não vai deixar você livre. Você entendeu? E eu já passei por isso uma vez, eu sei que vem. E veio forte, tá? Veio forte. E eu aprendi, eu criei um monstrinho que veio, que eu pensei assim, não, essa pessoa faz isso com todo mundo, mas comigo não vai fazer, porque ela não é doida. Ela é. E a pessoa que ela mais fortemente veio pra cima foi de mim. Olha aí. Quem foi o criador? Eu. Eu sou a responsável. Eu sou vítima dela? De maneira nenhuma. Não. Eu sou vítima minha. Responsabilidade minha. Eu que lute. Exatamente. Porque é muito fácil você culpar o outro. É o mais fácil. Por isso que o pessimismo é mais fácil do que o otimismo. Porque é sempre culpa da situação. É sempre culpa do que está acontecendo com a política, ou com o que está acontecendo. Ai, não é culpa minha que eu não me programei, ou que não desenvolvi capacidades suficientes para que esse percalço que está acontecendo não me impacte tanto. Não, a culpa é sempre do outro. É muito mais fácil culpar o outro. Por isso que o pessimismo é mais fácil que o otimismo. Agora, o otimismo, ou o estoicismo, ele fala assim, tá, legal, se isso aqui me machucou de alguma maneira, a culpa é minha. Onde está o bloco emocional que machucou e qual é a lição que eu preciso aprender com isso? É muito mais difícil você fazer isso. É muito mais difícil você ter um diálogo interno onde tem duas pessoas, parece que são dois seres conversando entre si. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Um fala assim, não, eu preciso sentar a bunda na cadeira, comer um pote de sorvete e ficar de boa aqui. O outro fala, não, você precisa estudar, você precisa contribuir. Então essas duas pessoas ficam brigando. É história de épicos como o Bhagavad Gita, um dos maiores livros que a humanidade já criou. É a luta de dois exércitos ali, né? Pandavas e Kauravas, que na realidade são os seus vícios e as suas virtudes. É o que você tem de bom, o que você tem de ruim. É um texto maravilhoso que eu recomendo qualquer pessoa do mundo a ler e que ele fala da tua batalha interna. Se você olhar qualquer texto de filosofia ou religioso, ele vai te falar que tem o seu eu animal e o seu eu superior. Os dois vão ficar brigando. E aí, quem é que você vai deixar ganhar em certos momentos? É claro que também não precisa diminuir todos os prazeres da tua vida e tal, contanto que esses prazeres não te afastem da tua missão ou não firam valores morais, que aí senão o karma, a lei do karma, ela vai... Não prejudique o outro, não prejudique né? o outro, essa é a grande ideia. Então, e esse ponto que você falou, né, dos valores, que reiteradamente aqui a gente tocou nesse ponto, eu acho que os valores, eles são os bloquinhos, sabe, de Lego, assim, que você vai construindo, assim, eles são os bloquinhos que constroem a tua identidade. Talvez, se alguém hoje aqui não sabe direito quem é, ou o que constitui, quem é você, qual que é a sua identidade, né? Essa é uma das áreas que eu sou fascinado, encontrar propósito de vida para as pessoas, porque essa foi minha dor. Você percebe que, normalmente, a maior dor que você teve foi a que te gerou ferramentas para você ajudar as outras pessoas. Foi. A minha foi uma síndrome do pânico. Então. Né? E aí você contribui com isso que você Eu aprendeu. fui estudar. Então, esse é o grande lance, né? Quais foram as suas maiores batalhas na vida? E percebe que a gente tem uma característica, e ela é evolutiva, de fugir da dor e buscar prazer. É sempre assim, né? Freud sempre falou, o ser humano está em busca do prazer, quando ele conhece, ele conhece o prazer, ele fica querendo a repetição do prazer. Repetição. E sempre precisa de mais para manter o mesmo nível de satisfação. Isso. É sempre assim. Então, quando você está fugindo da dor, a gente se acostuma a fugir da dor, o cérebro não gosta disso, daqui, o corpo não gosta disso, e né, a gente é ensinado que assim, vamos lá, não fácil, né, e tudo mais. Só que é na dor
que a gente vai aprender coisas tão impactantes, né? A PNL, ela fala isso, né? Você aprende algo por impacto emocional, forte impacto, ou por repetição. Basicamente são esses dois vieses aí que você vai aprender. E aí, quando você sofre uma dor grande, ela pega no teu emocional tão forte, você aprende uma lição tão importante que isso daí vai te ajudar a ajudar muitas pessoas. Então, vá pra dor. Para de ter medo de fuçar uns caquinhos que você tem, todo mundo tem, ninguém veio aqui. Se você tá encarnado nesse plano aqui, você tá mais perto do umbral do que de coisa boa. O Chico Xavier falou isso numa entrevista. Certeza. Ah, você tá mais... Pinga Fogo. Não é, nossa, Pinga no Fogo Pinga é maravilhoso, cara. Quem não assistiu Pinga Fogo, pode digitar no YouTube, programa Pinga Fogo com o Chico Xavier. Chico Xavier, tá em preto e branco, o áudio não tá muito bacaninha, É raiz, mas é raiz, É maravilhoso. Muitos ensinamentos ali. Esse cara foi fantástico, fantástico. Fantástico. E então é isso, primeiro entender que você tem um monte de bloco aqui e que você é responsável, né? Essa coisa, esse gancho que você tinha levantado, né? O porquê que as pessoas não querem isso, não querem entender que elas são autorresponsáveis. Elas são responsáveis pelo que elas fazem, não é o outro, não é o meu cliente que está vendendo lá. Eu não tenho nada a ver, eu só estou sendo paga para fazer. Não é. Você tem responsabilidade. Claro que você tem responsabilidade. Minha energia está ali. Sua energia está ali. E a energia que esse dinheiro vai vir para você é uma energia que você já vai jogar negatividade e é capaz desse dinheiro te dar mais problema do que benefício. Para você ter ideia, era um dinheiro que eu ia comprar um Porsche Box. Olha aí, ó. Branco. Que eu fui na loja ver, inclusive. Nossa. Eu entrei no carro, falei, é um dinheiro que eu vou comprar o Porsche. Olha aí, ó. Então você fez muito bem em ter negado. Então, assim, era um sonho, um prazer, um sonho materializado ali, ou o que eu acredito na vida. É o que eu acredito. É isso aí. Depois eu dou um jeito de comprar um Porsche. É isso. Você entendeu? Não tem problema nenhum você querer um Porsche. Não a questão é, você vai passar por cima dos valores, então você não tem valores. Se você passa por cima dos valores, você não tem valores. Concorda? Exato. Eu acho que tem valores. Porque, assim, um grande tratado de justiça, talvez o maior que a humanidade já produziu, chama República de Platão. Né? E Platão foi falar de justiça ali. Só que ele não fala só de justiça, ele fala de um monte de coisa muito louca, né? E aí ele fala assim, até pessoas de mau caráter possuem valores. Se você for numa favela, tem um código moral lá dentro. Rouba lá dentro. Rouba lá dentro pra você ver. Tem valores. Tem. Aquela galera tem uma espécie de justiça. E as próprias facções doam mantimentos, Cuidam, né? Cuidam da comunidade. Eles só decidem não ter valores com ninguém que não faça parte do grupo deles. Da tribo. Exatamente. E o que tá ali, tá em algumas religiões também. Todo mundo que não for do nosso grupo vá pro inferno. Exato. Né? Você sempre vai pro inferno da religião de alguém. Exatamente. A verdade é essa. O lance é achar a religião certa, né? Ou faz um monte de Quando a pessoa fala assim, eu tô santos. com a verdade, eu falo, meu Deus, que pessoa... Você tem muita sorte, porque com 5.000 religiões catalogadas no mundo, a sua é que tá certa. Exatamente. Parabéns. Eu vou pro inferno da sua, né? Porque eu não acredito nela. Exato. Né? Então eu tô lá condenado ao inferno. Todo mundo tá condenado ao inferno da religião de alguém. É isso. Não é verdade? E são poucas as religiões, 5.000 catalogadas, tá? Fora as outras que a gente não conhece, que tem inferno. São 2 só. Aí, ó. Que tem inferno. São 2 só que tem a figura de Satanás. São bem famosas. São né? bem famosas. Por quê? Será que o ser humano precisa de um mundo lúdico? Uma recompensa? Alguém que está sempre te vigiando? Alguém que sempre, se você não fizer o que é básico, não roubar, não matar, não, né, amar ao próximo, se você não fizer isso, então essa pessoa que sabe tudo, que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente, que é amor, e se nós, na condição de estarmos temporariamente humanos, sentimos amor, um amor às vezes que transborda, imagina esse ser superior, que eu não sei se tem um nome, não sei quem é, não, né? Talvez sejamos nós mesmos aqui manifestados, mas não sei, e sou ignorante nisso, mas de qualquer forma, todo mundo já experimentou o amor. Se a gente, nessa condição que a gente está, experimentou o amor, você acha que realmente que alguém está num plano muito superior ao nosso, que sabe tudo, já sabe tudo que você vai fazer,
vai te condenar ao inferno? Pois é. Ou você cria situações que criam um inferno que é na mente? Você vive o inferno. Você vivencia o inferno. Eu vivenciei vários infernos que eu criei. E vários céus que eu criei. Exato. E você, entendendo isso, você vira co-criadora da sua realidade. Da realidade. É simples assim. É claro, porque o medo, você que é especialista em copy, sabe que 2 vieses do copywriting é medo ou ganância, né? A dor ou o desejo. É um dos dois que você vai... Gatilho de urgência. Exatamente, é um dos dois que você vai ali pegar as pessoas. E a dor, ela essa punição religiosa de que, seguinte, se você não obedecer a cartilha que eu tenho aqui, você vai passar uma eternidade sofrendo. No fogo. Pra quê? Justamente, pra quê? Porque precisa controlar a galera, precisa controlar a massa. Eu acho até necessário, porque vamos supor que não existisse, porque a religião, vamos falar dessa especificamente, ela é a mais famosa no planeta Terra, né? É uma das, mas eu acredito que seja a principal. Mas é a mais popular. Ela trabalha com recompensa e punição. Então, se você cumprir, ok. Se você não cumprir, você já tá em outro lugarzinho ali. Exato. Um lugarzinho reservado pra você. É. Né? Só que... E o amor incondicional desse Deus? Onde ele fica? Pois é isso, né? E outra coisa, eu colocaria o argumento assim, a pior foto que eu já vi na vida, um menininho na Síria sendo resgatado, 3 anos de idade, sendo resgatado por um bombeiro morto, por causa da guerra, assim, sendo resgatado, pior foto que eu já vi. E esse menininho? Que não teve nem tempo de estudar, nem tempo de ir para a igreja, nem tempo de nada. E aí, que força criadora é essa que mata um menininho? São vários argumentos. Aí vamos contra falar, isso. mas isso está naquele livro lá, que vai dizer que aquele lugar foi castigado porque não se rendeu. Claro. Porque não foi salvo, porque não teve conhecimento. Exato. Aí eu falo, você percebe que o que você está falando não faz o menor sentido? Não cria. Não... Porque a fonte criadora de tudo é o amor. Uhum. Então não faz o menor sentido. Exatamente. Não faz sentido. Essa foi a pior foto que você viu? Foi a pior foto que eu vi. A pior foto que eu vi tá num livro chamado Julgamento de Nuremberg. Para quem não sabe o que é, depois da Segunda Guerra Mundial, os líderes do nazismo, eles foram, os que não fugiram para o Brasil, para outros lugares, ou se mataram, ou foram mortos, eles passaram pelo um julgamento em Nuremberg, e tem um livro, né? E lá nesse livro tem uma foto de mães, de mulheres, com crianças numa fila, com as covas já abertas, esperando para serem executadas. Nossa. E elas assistindo a execução das outras, só que sorrindo porque estavam se livrando daquilo. Olha Foi só. a foto que mais me impactou. Uma das, né? Tem a foto daquela menina queimada da bomba de Hiroshima. Aquela foto ali é muito marcante. E daquele menininho sírio recente entre aspas, que passou que a casa dele foi explodida, foi um míssil na casa dele. Todo mundo da família dele morreu e ele tá em choque dentro da ambulância, assim. Nossa. Você Não viu? vi, não vi. Essa foto foi muito impactante pra mim. Não. Então essa foto faz você pensar, porque tem gente que não vê, nem quero ver isso, porque não quer ter o contato com a dor, porque a dor te modifica. Uhum. A dor te modifica, a dor te traz valores morais. Exato. A dor te traz pra condição humana, faz você ser empata. Claro, exatamente. Não é verdade? A empatia é diferente da compaixão, porque olha só, sabe qual que é a diferença? Eu acredito que eu saiba. Me responde, qual que é a sua visão? A compaixão você sente pelo outro alguma coisa. A empatia eu acho que você sente com o outro. Você sente exatamente isso. É isso? É exatamente Acertei, isso. Resposta correta, mas Eduardo é um gênio. Estrelinha na testa para mim. Exatamente. As pessoas confundem compaixão com empatia. Compaixão é quando você fala assim, nossa, ok, mas eu tô penalizado pela dor do outro, eu vou lá ajudar e tal. A empatia não, você se coloca no lugar do outro. O outro passa a não existir, ele passa a ser você. Isso. E você sente realmente a dor do outro. Aí você percebe que o outro não existe, o outro é você. Aí você entra num lugar de uma profundidade mental tão grande que você fala assim, pera,
tem algo a mais do que isso, do que meu carro, do que isso aqui, algo a mais. Então você entra você sai da Matrix, vamos dizer assim. Você sai da Matrix. Exatamente. E tem gente que não quer, Edu. Não quer, porque é desconfortável sair da Matrix. É desconfortável você entender que a felicidade do outro, ela é sua. A sua felicidade é proporcional ao quanto você contribui para as outras pessoas, ao quanto você contribui para a felicidade de todo mundo ao redor de você. Ou não precisa ser mundial. Pode ser com a pessoa que está do teu lado, pode ser com a pessoa que está atravessando a rua e está precisando de um oi, sabe? Só um oi, uma caixa do mercado que estava num dia péssimo e você só deu ouvido por 5 minutos enquanto a compra estava passando ali, ó. Você já está fazendo bem, você já está contribuindo, você pode ter salvo uma vida. Então, eu acho que a gente é muito mais capaz do que ensinaram pra gente, do que a nossa mentalidade foi calcificada para acreditar que a gente é só uma célula operáriazinha que precisa ir lá trabalhar e fazer isso aqui, acabou, e a gente não tem nada. E se não obedecer certas regrinhas estipuladas por alguém que foi há muito tempo, ninguém sabe quem, tal, a gente vai ou pro inferno, ou a gente vai pro céu, ou a gente, sabe? Pra mim não faz o menor sentido. Não faz. Então, eu acho que é isso. E se você reparar, porque assim, o universo, ele é dual, né? Sim. Existe um grande livro que eu sou muito fã, bem estudioso dele, aliás, você falou da Lucilena, eu tive a grande honra de ficar com ela num hotel lá no ano passado. Uau. A gente almoçou, jantou, conversamos de Helena Blavatsky, nossa, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é uma mentora minha e ela é exatamente a pessoa que a gente vê nas telinhas. Eu considero ela também uma grande mentora, uma professora, olha, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e eu tive essa honra absurda de ter ficado ali uns 2 dias com ela e tudo mais. E você vê que é o seguinte, essas pessoas, né, que a gente começa a admirar, ou nisso tudo que você estava falando aqui dos seus valores morais, a gente precisa entender que, primeiro de tudo, né, em relação a valores morais, se você pegar a maioria das filosofias, a maioria das religiões, porque como eu estava falando que o universo é dual, e um livro sensacional que é o Kybalion, ou Kybalion, para algumas pessoas, ele tem uma lei ali, que é a lei da dualidade, né, então o universo é dual. Lao Tse, na China, o criador do taoísmo, ele com esse yin yang, então ele é dual, tudo é dual. Então, mesmo nos lugares ou religiões ou igrejas que fazem muita coisa ruim, tudo pro ego, tudo tem coisa boa. Sempre vai ter coisa. Sim, eles às vezes controlam vício, às vezes a pessoa tá com tanto medo que ela controla um instinto assassino. E pro nível de consciência que certas pessoas estão, aquilo é o ideal, aquilo é o próximo passo delas e tá bom. Então eu não posso julgar no nível de consciência que é o meu, o que é melhor pro outro. Porque a história do outro não é a minha. Outro, não Quem sou eu na fila do pão? Exato, para falar como o que é melhor pro outro, o que serve pro outro, não. Agora, como ouvintes, às vezes não, quase sempre só ouvindo isso a psicanálise nos traz, a verbalização, a escuta, fugiu o nome agora, pelo amor de Deus, Associação Livre do Freud e Lacan, ele fala assim, só o fato de você ouvir a pessoa cura. Terapia da fala. Né? Da fala, da verbalização, você está jogando aquele sentimento, você está lançando. Então a pessoa, como é que funciona a análise freudiana e lacaniana? Que dá quase no mesmo. Só que o Lacan é um pouco mais, né, tenso. Mas ele pega e faz o seguinte: fale-me a primeira coisa que surge à sua cabeça. Como assim? Cafeteira. Fala sobre a cafeteira. A pessoa, nossa, mas tô pagando por isso, faz nenhum sentido. Pagando pra falar de cafeteira? Cafeteira? A pessoa é cafeteira, não sei o que. Aí você pega e dá as costas pra pessoa, a pessoa começa a falar sozinha. Não, eu tô pagando pra pessoa dar as costas pra mim. Deitada no divã. Daqui a pouco a pessoa fala assim, então, mas aí no final... Aí eu lembrei que aí tinha um bule de café em cima da mesa no dia que eu fui abusado. Opa! Cartaz. Como começa a associação livre? Com uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas sempre tem a ver. A primeira coisa que vem na sua cabeça tem muito a ver com o que o seu inconsciente vai estar querendo puxar.
Ele vai puxar. Ele vai puxar a partir de alguma coisa. Fala a primeira coisa que vem à sua cabeça. Piano. Por que piano? Fala mais sobre o piano. Aí que a pessoa começa a falar do piano, parece tal, não sei o quê, parece que não faz muito sentido, a pessoa fica em silêncio, o silêncio incomoda, a pessoa quer preencher o silêncio, ela quer preencher o silêncio, o seu silêncio incomoda, porque quando as pessoas procuram análise, elas procuram um guru, acham que você vai dar a solução do problema delas, e não, a solução tá nelas. O psicanalista nada mais é do que ninguém. Só que como a pessoa não acredita nela mesma, ela precisa de um link. O link é a sua figura. Quando você dá as costas, ela se vê no silêncio. O silêncio incomoda. O silêncio perturba. Porque o inconsciente vai vir à tona no silêncio. Essas pessoas geralmente odeiam ficar sozinhas. Elas sempre estão estimuladas de muitas pessoas e muitas coisas, porque elas não querem lidar com o conteúdo inconsciente. Deixou elas quietas ali, elas começam a se tremer inteira. Tô desconfortável, tô desconfortável, tô desconfortável. Não, mas vai falando sobre esse desconforto. Fala sobre esse desconforto. Não, fala você. Eu te paguei pra você me dar um norte. Não. O norte tá em você. Eu não sou ninguém. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Né? Então, por que eu sou uma amante da psicanálise? Por que eu me tornei uma psicanalista e passo por análise também? Justamente por acreditar na teoria do Freud. E funciona. Na interpretação dos sonhos. Aí vem a filosofia. A filosofia vem antes do Freud. Mas aí você vê assim, poxa, de onde nasce a psicologia, a psicanálise? Da filosofia. Tudo nasce da filosofia. Aí eu fui atrás de quem? Da Nova Acrópole. Maravilhoso. Falei, peraí, agora eu vou na raiz da coisa. Peraí, eu comecei igual japonês, eu comecei de trás pra frente. Não, tá certo, né? Eu comecei do contrário. Aí eu falei, não, peraí, tem uma coisa que vem antes. Caverna de Platão. As pessoas estão acorrentadas ali, no escuro, na caverna. Para quem não conhece o mito da Caverna de Platão, quer falar um pouquinho sobre o mito da Caverna de Platão? Posso falar. O mito da Caverna de Platão é talvez o mito mais conhecido, ele é uma alegoria, e ele está no livro 7 da República. Começa já nele, assim, e é maravilhoso. Ele explica basicamente como funciona a revolução da alma humana, da consciência e da consciência coletiva também, né? De onde a gente está. Imagina o seguinte, olha que vai ser bem simplificado isso daqui, porque a minha capacidade intelectual é limitada perto do que Platão escreveu. Leiam isso aí. Só o livrinho 7 já tá bom, tá show de bola. Que é o seguinte. Estamos vivendo todos numa caverna e estamos todos acorrentados olhando para uma parede. Tá todo mundo virado, acorrentado, virado para a parede aqui. E atrás da gente tem um corredor onde algumas pessoas passam com alguns objetos e por esses objetos estarem à frente de uma fogueira, de chamas ali de uma fogueira, fazem sombras nessas paredes e a gente que nasceu nesse estado, acorrentado e olhando aqui, a gente julga que essas sombras que passam são a realidade. A gente não está enxergando o objeto que está atrás, muito menos o que ilumina esses objetos, tem nada. Simplesmente, como aquilo foi a nossa realidade desde pequenininho, por isso que é muito importante a gente cuidar da vibração energética das coisas que a gente assiste, tanto na internet quanto na TV, e quanto em qualquer lugar, assim, da energia das pessoas que estão próximas. Então, o que acontece? As pessoas julgaram que tudo aquilo que está passando como sombra é verdade. Só que tem um Joe ali que tá acorrentado. Sempre tem um Joe. Sempre tem um Joe que se você tem esse negócio na cabeça de inconformidade com as coisas, você é esse Joe. Então, Joe. Você é esse maluco ou essa maluca aí, bem-vinda, né? E aí essa pessoa fala assim, não é possível que seja só isso. Deve ter alguma coisa a mais aqui, deve ter algum negócio assim. E aí, de repente, você quer quebrar essa corrente. E você consegue. E aí você vai e tem uma senda, né? Tem um caminhozinho, assim, bem estreito, bem ruim de andar. E aí você olha para trás, assim, e opa, peraí. Tem uma galera andando ali, mostrando umas coisas que não era isso aqui, né, que a gente estava vendo. E aí você começa, essa é a mente da pessoa que começa a querer despertar autoconhecimento. Isso é o autoconhecimento.
virar para trás, sair da parede. Opa, agora eu tô olhando alguma coisa diferente, eu estou me conhecendo, tô achando coisas aqui em mim. E aí, você começa a trafegar nessa senda. Você começa a buscar mais conhecimentos, fazer terapia, fazer qualquer coisa que vá te alimentar a tua alma e expandir a tua consciência. E aí, começa a subir nessa caverna, e aí você passa por essas pessoas que estão, né, passando aqui, porque essas pessoas que estão fazendo essas sombras são controladas por senhores da caverna, pessoas de alto poder aquisitivo que não deixam com que essa Matrix saia. Políticos, donos de grandes fundos gigantescos, o que você quiser imaginar aí, tem para todo lado, até gente da igreja, o caramba quatro. E aí, galera que fica controlando essas marionetes aqui para fazer sombra. E você olha e você fala, eita, nós, que esse negócio não era tudo que eu acreditei, não. E você vai subindo, vai subindo. Vai chegar uma hora, essa subida é a tua evolução da consciência. Vai chegar uma hora que você vê lá em cima um buraco e tá brilhando aquele negócio. E ali parece que tem uma luz que você nunca viu. Você nunca viu. E aquela é a luz do sol. Que para Platão, a luz do sol, não só para ele, os egípcios também, ele herdou isso de lá, né? Porque ele foi estudar com essa turma toda lá. O sol é a representação do bem. Né? O sol basicamente é o bem. Por isso que tem muitos, né? A maioria o sol tem sol. Sempre porque é a representação no do bem. Sim. Total a representação do bem. E aí, nós aqui que estamos buscando isso daqui, a gente consegue ali com dor sair da caverna e olha e tem sol. Só que a gente não consegue ver direito. Já tentou sair no sol de uma vez só quando tá tudo escuro? Você fica cego. Você fica assim, ó. Você fica assim, não consegue. E a gente... Dói, né? Chega até doer. Exatamente. E a pessoa que busca isso, às vezes ela não vai, às vezes não, ninguém consegue ver direito. Então essa pessoa que saiu da caverna não vai enxergar direito. Ela vai precisar de um tempo de adaptação e alguns mentores que vão ajudá-la a se adaptar. E aí aos poucos o olho vai abrindo e ela começa a enxergar as coisas iluminadas pela luz do sol, do bem. E aquela caverna era tudo uma ilusão. Ela estava vivendo numa ilusão completa. Agora ela vê os arquétipos. Jung fala muito disso, né? Sim. Ela vê os arquétipos, ela começa a enxergar e falar, aquilo é o amor, aquilo é justiça. Nossa, não era aquilo lá que eu estava aprendendo, não é aquelas coisas. Eu preciso voltar para ajudar. Os as acorrentados. Pessoas que eu amo, os acorrentados. E aí essa pessoa que tem a alma do filósofo, ou a alma de contribuição, não é só o filósofo, volta para ajudar. E aí ela fala, gente, não é nada disso. Só que os acorrentados vão falar, você tá muito louca, vamos matar você. Você é louco. Essa é a caverna de Platão. Essa é a expansão da tua consciência, essa subida, você se desacorrentar, você enxergar que nem tudo que está aparecendo aqui é realidade. Aliás, o plano físico 3D ele é só nas linhas espirituais é um holograma muito bem feito para que a gente evolua como consciência. E aí agora você vai e volta para ajudar a galera que ficou para trás. Uhum. É mais ou menos isso. Eu sempre falo, a diferença entre o louco e o gênio é quase nenhuma. É que o gênio coloca a loucura em prática. Isso aí. E o gênio enxerga o que os outros não enxergam. Exatamente. Né? Mas vamos falar sempre assim, você é louca. Antes eu me ofendi, agora eu acho maravilhoso. Porque o ruim é falar assim, quando a pessoa fala assim, você é uma normótipa, aí eu fico triste. Exato. Né? É triste ser normal, é triste. Porque aí você tá na massa, você tá acorrentado, tá olhando pra parede. Exatamente. Você é louco, você é um Joe, então você tá vendo além. Seja um Joezinho muito Seja louco. Joe. Exatamente. Exato. Esse é o grande mito da caverna e é o mito que ele depende da gente. Ele depende de você não ser vítima das coisas, de você olhar e falar assim, tá, eu tô aqui, por um motivo, eu tenho que arrancar sozinho as correntes de mim. Eu que me coloquei ali. Não é responsabilidade do outro. Não é responsabilidade do outro, Sai não é da responsabilidade total, da minha família, não é da força criadora, Deus, Alá, Brahma, Krishna, o que quer que você acredite, não é. É culpa sua, foi você que se colocou ali. Sim. Então é você que tem que se tirar. E na hora que você sair, lembra que você precisa voltar para ajudar as outras pessoas. Vai assistir Matrix, é exatamente isso aqui. O filme retrata, muitos espiritualistas falam que o Matrix ele não é um filme, ele é um documentário da nossa consciência. Sim. Ele basicamente é isso. Porque tem as duas pílulas, né? Sim. Você quer continuar escravo ou você quer assim? É ver a verdade. Exatamente. Né? Aí a verdade, muita gente fala assim, eu prefiro não ter acesso à verdade. Exato. Né? Eu não sei, eu experimentei
todo mundo aqui sabe que eu sou do xamanismo, então eu experimentei algumas ferramentas que me fizeram expandir a consciência, né? E a glândula pineal, ela existe, ela tá aqui dentro do cérebro, existe. Então você começa o que você vê, você não consegue mais desver. Então uma mente em evolução, essa frase não é minha, obviamente, acredito que seja do Einstein, me corrija. Uma mente que evolui não tem mais como, não volta mais ao seu tamanho original. Então o que você vê lá, você não tem como desver. Mas em qualquer ferramenta, uma leitura, você já evoluiu. Um conhecimento, você já evoluiu. Uma pessoa que te trouxe um abraço diferente, você já evoluiu. Você não é o mesmo de um segundo atrás. Exato. Estamos em constante evolução. Tem pessoas que dão na ré? Dão. Tem sim. Eu já percebi. Antes eu achava que não, Du. Eu achava que... Não, a pessoa já viveu bastante, não tem como ela evoluir se... Talvez nem exista essa palavra, mas eu vejo. Não existe essa palavra? Nossa, eu usei tantas vezes. Então, se não existe, a gente já inventou, evoluir. Mas por quê? Talvez essa pessoa tenha ficado cega ou cega por conta do dinheiro. Esse é um ponto. Você lembra no Matrix? Vamos puxar eu não Matrix. Assisti, você acredita? Você não assistiu Matrix 1? Não. É o único que vale a pena de verdade assim, mas eu assisti, acho que todos. Mas no Matrix tem um cara que ele saiu da Matrix, que é um cara chamado Cypher, um cara que era carequinha. Ele saiu da Matrix, só que ele se vendeu pra galera de lá e ele falou, eu não quero passar mais dor, eu quero tudo do bom e do melhor. Esses são os senhores da caverna. Eles saíram da Matrix e voltam por apego, por ganância, por querer controlar as coisas. Então, Sêneca fala num livro que vale muito a pena, se alguém tá afim de começar com algum livrinho de filosofia que é super fácil, pequenininho de ler, Sêneca sobre a brevidade da vida. Olha, a gente já anota, já... Maravilhoso. Ele tem Kindle, já baixa. Exato, nossa, ele é super pequenininho, 50 páginas, eu acho, 70 páginas no máximo. Ele fala assim, não julgue que uma pessoa que tem idade cronológica alta é evoluída, é madura. Não pense que por conta de um navio, imagina que um navio, isso tá lá nesse livro, né? Imagina que um navio tá atracado e aí ele vai sair e ele é acometido por uma tempestade e ele fica lá navegando em círculos e volta. Não pense que ele navegou muito, ele só andou em círculos, assim como uma pessoa com idade avançada pode só ter andado em círculos. Então, né? Nem sempre idade cronológica é sinal de sabedoria, Não porque é. você vê crianças muito sábias. Sim. As crianças falam coisas geniais, né? E tem pessoas com a idade cronológica terrestre que falam tremendas besteiras, por exemplo, que envenenam gatos. Pois é. Né? Porque Exatamente. gato dá azar, porque gato não sei o quê, e uma criança não vê maldade de absolutamente nada, porque a maldade ela é ensinada, o preconceito ele é ensinado, Sim. o medo ele é ensinado. Se você deixar uma criança aqui, ela só vai. Se tiver uma piscina ali, ela só vai. Ninguém ensinou pra ela que ali é perigoso. Você vai falar, não vá. Por quê? Porque você pode cair e morrer afogado. O que é morrer? Aí a pessoa começa, aí já começam a introduzir na criança, e aí todo mundo tem a criança interior, aí é onde ela começa a ser abafada, né? Então você começa a encher a sua cabeça de caca, de medo e de crenças, né? É uma palavra batida, mas é verdade que são crenças que te limitam, sim, porque às vezes a pessoa fala assim, tenho medo de cobra, mas você já teve alguma experiência ruim com cobra? Nunca, mas a minha mãe teve. Peraí, você tá adotando o medo alheio? Você tá adotando a tristeza alheia? Eu tô muito triste. Por quê? Porque meus pais se divorciaram. Mas o divórcio é seu? Pois é. O relacionamento é seu? Não. Então por que você tá triste? O problema deles. Você continua tendo seu pai e sua mãe, né? Sim, continua. Você vai ganhar 2 casas. Por que você tá de luto? Tem mais comida até, né? Tem mais comida, você vai ter até 2 quartos, Poxa, assim, tudo dobrou. Tá mais maravilhoso pra você ainda. Agora, assim, eles são obrigados a ficar casados, infelizes por sua causa. Então, são coisas desse tipo. As pessoas arrumam questões para serem felizes. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que tem bastante dinheiro, tá? Tem beleza, tem juventude, tem dinheiro, mas se infiltra em grupos de luto, grupos de morte, grupos de... Por quê? Porque eu quero ajudar o mundo. Esse discurso, meu amor, não cola. Não cola. Você quer vampirizar o sofrimento alheio.
E essa pessoa inventa coisas, Sim. inventa histórias para poder participar dessa tribo. Então, vamos, por exemplo, se é uma tribo de mães enlutadas, ela nem é mãe. Ela entra e fala que perdeu um filho Uhum. para participar da dor dessas mães e começa, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Como se isso fosse um sinal de eu sou uma pessoa caridosa, do bem, Sim. e mostra isso para as pessoas. Quantas virtudes essa pessoa tem. Cara, um psicanalista bom olha isso e fala, caralho, que... Desculpa a palavra, mas assim, apesar que caralho é uma palavra portuguesa, pra quem não sabe, é só o cestinho que ficava em cima ali das caravelas, onde você via as terras, tá? Caralho significa Ah, é? isso, é. Será que daí que nasceu a expressão? Os caras viram alguma Não, coisa pessoal, muito se louca? vai pra casa do caralho, ela É? vai lá pra cima e não enche o saco, entendeu? É isso. Caralho não é Lola. Isso aqui é cultura. É, caralho não é Lola. Gostei. É, pra quem não sabe, caralho são aquelas plataforminhas de madeira que ficam nas caravelas, nos Não navios. fazia ideia. Exato. A pessoa assim, vai pra cá do caralho, vai lá em cima. olha Tipo só. assim, que você para de encher o saco. Vocês não viram o Titanic que o cara fala assim, eita, tem um iceberg ali? É. Ali era um caralho. Olha, Isso aqui é uma palavra portuguesa. é um caralho em vários sentidos, É um né? caralho em vários sentidos, Iceberg, exatamente. vinho, O iceberg, o iceberg sim era um caralho, Era um né? caralho, vinho. Era uma pica enorme. Agora, assim, o caralho em si não é um problema, na verdade, ele é um facilitador. Ai, Mas ai. aqui no Brasil virou sinônimo de xingamento, porque o brasileiro. Minha avó contava uma coisa, gente, eu amo o Brasil, amo brasileiro, sou brasileiro com orgulho. Mas a minha avó contava uma piada assim. Que Deus falou assim, fez assim, nossa, vou fazer um país maravilhoso, tropical, lindo, cheio de natureza, flores, biotipos, não, vai ser lindo. Aí falou assim, nossa, que paraíso, né? Falou assim, mas você vai ver o povinho que eu vou pôr lá. Só para dar sabe, aquela mexidinha, Ai, ai. o tempero, sabe, Tom Perro. o tempero. Só botar o tempero, né? O tempero. O tempero, inclusive, Eric, já que eu tenho uma reclamação a fazer. Tá? Outro dia eu fui num restaurante seu. O que é aquela sobremesa desconstruída que você pegou dos brasileiros? Por favor, né? Era morango com chantilly desconstruído. Como é que chantilly com aquela baba que pra mim era... Sabe quando o sapo tá botando ovo? Não sei o que era aquilo. Mas aí, Eu nunca vi isso. eu tinha uma folhinha lá dentro. Eu falei, o Eric Jacan, ele é um gênio, né? Ele é um gênio. Eu te respeito muito, Eric. Só que eu falei assim, ele não é nem louco de pensar que essa folhinha é o que eu estou pensando. Ele botou uma folha de pitanga porque ele é um gênio. Quando eu comi era o que eu estava pensando, um manjericão. Aí eu falei assim, não amor, você que nunca vai ganhar uma estrela Michelin, de verdade. Aí eu chamei o garçom e falei assim, vem cá. Eu falei, qual que é o seu nome? Ele, Marcos. Eu falei assim, não sobe mezanino. Faltou Tom Perro. Faltou tempero, faltou bom senso. Bom senso. Eu falei, bom senso, faltou tudo aqui, tá, amor? Eu falei, porque essa sobremesa aí vende no Amor aos Pedaços faz tempo, tá? E essa coisa desconstruída aqui com essa folha de manjericão não tem nada a ver. Nada a ver. Revoltado, fiquei revoltado. É um desabafo. É um desabafo. É isso aí. É solta lindo, mesmo. parabéns pelo restaurante, maravilhoso, de verdade, muito bonito, tudo bem, mas essa sobremesa não sobe mezanino, mas de jeito nenhum. Eu esculhambei você todo lá. Mas tem coisa assim, né, que as pessoas super valorizam, né, mas, assim... com todo Esse respeito. é um ponto importante. É. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque quando a gente vê celebridades falando alguma coisa, por um gatilho mental, Robert Cialdini, você deve conhecer esse cara aí, que é um cara super... Não conheço. Esse é o cara que escreveu Armas da Persuasão, um livro bem conhecido. Sim, tipo tipo Arte da Guerra. Armas da Persuasão, que ele fala Não. sobre gatilho mental de autoridade, prova não social, li. de escassez e tudo mais. E aí ele é um grande cientista comportamental, né? Ele usa muito essa coisa da persuasão, e aí ele fala o seguinte... por ser uma pessoa de autoridade, uma celebridade, ou um guru, ou um mentor, uma pessoa que tem bastante seguidor, porque quantidade de seguidor no Instagram, no YouTube, é um gatilho mental de autoridade. Você não viu o negócio da base? Exato. Então, que base? A base do rosto. Ah, não vi. Não vi. Mas tá bom. E esse gatilho mental, qual que é o problema desse gatilho mental de autoridade? Ele faz com que as pessoas confundam o fato daquela pessoa ali ser uma celebridade e uma autoridade no que ela fala, ela é autoridade em tudo.
em todo o entendi. resto. Então, o que ela come, eu vou comer. Se ela pula da ponte, eu Tudo pulo. que ela faz, eu faço. Entendi. Esse é o grande problema. Então, você passou o seu maior poder, o maior poder que foi te concedido, que é o seu cérebro, sua capacidade mental e intelectual, para outra pessoa, é isso? Para outra pessoa. Entendi, bem Então, inteligente. então, se aquela pessoa não gosta daquele outro grupo, eu também não gosto. Eu não vou nem mas isso ponderar. é um comportamento de massa, É né? o comportamento de massa, que é gerado por essa autoridade, essa Isso. grande figura Que de autoridade. ele pode mandar hate, ele pode até matar uma pessoa, porque ele fala assim, vamos mandar muito hate por uma pessoa que eu não gosto, Isso, vamos lá atacar aquela pessoa na rede social? Vai em massa, é um comportamento de manada. É um exatamente. comportamento de manada. Você leu As 40 Leis do Poder? Não. Ele provém do livro da Arte da Guerra. Não sei se você leu. Sun Tzu, né? E uma das leis, eu não vou lembrar qual, eu fiquei muito chocada quando eu li, porque esse livro é um livro, para mim, totalmente antiético. Ele te ensina duas coisas. A ser antiético se você for um antiético, ou a se defender de antiéticos, porque você sabe identificar um antiético dentro dessas 40 leis do poder. E uma delas me deixou muito chocada, que diz assim, é uma das leis: faça o que for preciso para aparecer, seja por bem, seja por mal, apareçam. Eu fiquei em choque. Então é um livro sofista. Um livro sofista. E ele provém do livro da Arte da Guerra, na verdade. Então ele foi inspirado pelo livro da Arte da Guerra. Sim. Né? Então esse livro, assim, por exemplo, nas mãos de uma pessoa sofista, nossa, ele vai potencializar o sofismo. Mas na mão de uma pessoa estoica, ele vai falar assim, não, então peraí, se existem pessoas que se comportam dessa forma, é uma maneira de eu estudar a mente de um sofista para que eu me proteja desse tipo de pessoa e esse tipo de pessoa não faça parte do meu círculo de convívio. É isso. O que você falou agora é muito do que o estoicismo acredita. Eles falam o seguinte, a ideia deles é a seguinte: as coisas, elas não são nem boas nem más. É a tua interpretação, sua opinião sobre elas que é boa ou má. Então, uma faca aqui, ela pode ser com um chefe de cozinha uma maravilha, ou na mão de um assassino uma bosta. É verdade. Né? Então, assim, esse é o grande lance. As coisas não são boas nem ruins. Epicteto, num livro maravilhoso chamado A Arte de Viver, também é um livro que eu recomendo de verdade, assim, é um dos melhores livros que eu já li na vida. A Arte de Viver, uma capinha branca, assim, bem bonitinha. E aí ele fala isso, exatamente, ó, as coisas não são boas nem ruins. Sua opinião sobre elas é a que vai julgar. Então, um grande acontecimento doloroso na minha família, ele não é bom nem ruim. Eu preciso entender a forma mais positiva de interpretar isso daí para que eu consiga tirar uma lição e evoluir. Ressignificar o evento. E ressignificar. Então, o que você falou aqui, né, desse livro, e ele na mão de pessoa ruim, ele é ruim, na mão de pessoa boa, ele é bom. Einstein falava que o universo é como se fosse uma grande parede branca. Se você joga amarelo, volta amarelo. Se você joga azul, volta azul. Né? Então, esse é o grande poder de você, primeiro de tudo, a gente volta no gancho inicial ali, que é saber quem é você. Quem é você quando ninguém mais está olhando? No segundo livro da República de Platão, a gente falou do sétimo ali com o mito da caverna, a gente vai para o segundo, ele conta ali um mito chamado o mito de Giges. Você já ouviu falar nesse mito? Ele é super rapidinho e aí ele dá uma boa sacada pra gente. Ele fala assim, ó, tinha um maluco muito louco lá, de boa na lagoa, e aí esse cara ele era adorado por todo mundo, porque ele era muito honesto, ele era todo bonitinho, justo, fazia, todo mundo adorava o cara e tal. E aí rolou um terremoto ali, e abriu uma fenda no chão, e nessa fenda tinha um jeito de entrar ali, ele entrou nessa fenda, era uma caverna, e aí, ali, dentro dessa caverna tinha um cavalo de madeira, e uma portinha, meio uma janelinha assim, ele abriu aquele negócio ali e tal, ele viu que tinha um homem morto, e tinha um anel no dedo desse cara, ele pegou esse anel, e colocou ali, beleza, voltou. Ele tava brincando lá na casa dele, e aí ele pegou o negocinho da pedra do anel, do engaste, né? Ele virou para ele. Quando ele virou, ele percebeu que as pessoas que estavam ao redor dele não o viam mais. Ele ficou invisível. Lembra um pouco o Senhor dos Anéis. Né? Não é à toa que também em Senhor dos Anéis o anel ficava invisível. Ele virou assim e ficava invisível. Aí ele falou, caramba, peraí, ninguém tá me vendo?
Então, eu vou fazer um monte de bosta, eu vou fazer um monte de coisa errada. E aí ele começou a roubar, e aí não tinha punição, ninguém ia pegar, e aí ele começou a fazer um monte de coisa errada. E aí ele foi até a rainha e conseguiu matar o rei, se tornou o maior tirano que existiu naquele tempo. E a grande pergunta e a moral dessa história é: quem é você quando a última porta se fecha? Quando ninguém tá te vendo, o que você faz? Né? Quais são os seus valores morais quando você não precisa de reconhecimento externo, se você não precisa de aplauso, de validação? Então, esse cara, o Giges, ele era honesto com medo da punição que ele teria caso ele agisse. E o aplauso, a aprovação social e tudo mais. Exatamente. Ah, que bonitinho você, tudo honesto. Agora, quando ele pôde... Né, exato. Quando ele pôde se fantasiar ali, se ficar invisível, ele não era mais, não estava nem aí. Então, eu acho que esse é o grande ponto. É você entender quem é você sozinho. Quando as últimas portas se fecham, se você expressa uma coisa para as pessoas só para receber aceitação, para se sentir pertencido ou qualquer coisa que seja, ou você é o que você é, independente do contexto. Platão, ele falava uma coisa muito legal, ele falava assim: eu sonho com homens de ouro. Para ele, o ouro, que é um metal que você conhece, que se você coloca no seu dedo, ele não muda de cor. Não. Como vários outros que a gente compra por aí, né? Você lembra dos brincos que você comprava? Não, inclusive eu tô até sem, porque a minha orelha caiu ontem no brinco que eu coloquei. Ah, uau, hein? Então, você vê. Ouro não faz isso. E aí Platão falava isso, ele falava assim: eu sonho com homens de ouro, porque o ouro, ele é o metal o único que não começa a mudar de cor em contato com a sua pele. Ou seja, para ele, a analogia era: o ouro é tão fiel aos próprios valores que não importa se o ambiente vai influenciar, ele se permanece, ele fica o mesmo, obediente aos valores. Por isso o simbolismo do ouro, por isso o ouro vale tanto. Por isso que o ouro vale tanto. Claro, ele tem algumas outras propriedades, mas o simbolismo para Platão nesse sentido é: quem é você quando a última porta se fecha? E quem é você em relação aos seus valores morais? Saiba quem você é primeiro, e aí você espalha isso. Eu não vou esperar que o meu país seja justo para eu ser justo. Eu sou o ouro. Claro. Eu que vou emanar. Eu vou ser justo mediante a qualquer situação que me aparecer. E aí vai ser tão legal as pessoas olharem isso que eu vou servir de exemplo. Né? Então, o Platão também ele fala isso, né? O melhor que nós podemos fazer para as pessoas que amamos é evoluir, porque assim a gente serve como ponto de referência. Sim. Você serve como ouro na vida das pessoas. Sim. Eu acho que esse talvez seja o grande ensinamento. Tem um conto budista que também ele é muito legal nessa linha, assim, eu vou pegando os trecos, tudo vai misturando aqui, que é o seguinte, ó, tinha um mestre lá num mosteiro bem assim, já tava caindo aos pedaços, e aí esse mestre tinha alguns discípulos ali e tudo mais, e tava tudo caindo aos pedaços, os discípulos falaram assim: mestre, esse negócio aqui tá caindo, daqui a pouco o teto vai cair na gente, tal, a gente precisa resolver, a gente precisa construir alguma coisa melhor e tal, só que a gente não tem dinheiro, né? Eles fazem voto de pobreza e ficam pedindo, né, doações. E aí o mestre falou assim: faz o seguinte, desce no vilarejo de madrugada para ninguém ver vocês e rouba. Pega tudo o que for possível pegar pra gente trazer pra cá e a gente constrói esse lugar aqui e tal. Mas mestre, os caras, né? Mas mestre, pô, mas você não fala que é errado roubar, você não é tudo isso que a gente estuda. Ele, então, só se ninguém ver vocês. Se ninguém ver vocês, ok, não tem problema, vai lá e rouba. Aí beleza, deu 3 da manhã lá. Não foi 3 da manhã, eu que botei 3 da manhã aqui na minha cabeça. Mas deu 3 da manhã lá, e aí o pessoal falou: vamos lá, né? Foram todos roubar. Só ficou um. E aí o mestre chegou para esse um aí e falou assim: e aí, Joe? Joe, e aí, cara, por que você não foi roubar? Aí ele falou: mestre, mas você falou que se alguém estivesse olhando, não podia fazer nada de errado. Aí ele: então, é isso aí. Ele falou: eu tô me olhando sempre. Então, eu tô olhando. Esse é o grande ponto. Você tá sempre se olhando. Eu tô olhando. Né? Então, imagina só como que é difícil você deitar a cabeça na cama depois de você ter vendido seus valores morais e ter essa conversa com você. Eu estou me olhando sempre. Então, eu estou entendendo que talvez eu esteja passando os outros para trás. Zolpidem, né? Então, e aí eu... Cara, você dorme que nem um bebê. É entendeu? isso aí.
Aí você passa a perna em todo mundo, à noite você toma um negocinho antialérgico, alguma coisa assim, você vai que vai. Dorme, fica Entendeu? se desligando, Exato. aí no dia toma alguma coisa pra se ligar. Igual o Elvis. E fica aí. Não tô falando que o Elvis não era uma pessoa boa, nem conheço, né? Inclusive admiro, acho era um homem lindíssimo, né? Eu não conheço ele. Ele tomava um remédio pra dormir e um pra acordar, na verdade. Ele chegou nesse Isso ponto, é comum, né? Isso é comum. E então, esse é o grande ponto. Por isso que é difícil, né? Capitão Inicial tem uma música que fala assim, o que você faz quando ninguém te ver fazendo? Aí, ó, é bem Ele tirou provavelmente disso. não E sei. o que você gostaria de ser se ninguém pudesse te ver? Aí. Isso é uma ótima É uma música frase. do Capitão Parabéns Inicial. para eles por terem. Do Dinho. É uma música Nossa, do Dinho. é muito legal. Porque eu acho que um bom questionamento é assim: se dinheiro e reputação não fosse problema para você, o que você faria da vida? Isso dá um bom caminho para você descobrir qual que é o teu propósito, o que faz teu coração acender. Se nem dinheiro, nem reconhecimento das outras pessoas fosse necessário para você, se já tivesse tudo isso, o que você faria? Você vê que muitas pessoas, mediante a grandes fortunas aí e tudo mais, se sentem mais vazias do que antes da fortuna. É o que eu mais vejo. Não é? Principalmente se drogando bastante, indo até os Xanax nos Estados Unidos, aqui nas drogas de preferência daqui do Brasil, ou nos farmacos, enfim. Né? Então as pessoas se desligam da tomada, mas tem muito dinheiro na conta, Sim. Mas não são felizes. Pois é. E você que é um especialista em felicidade, entende bem. O que você, como especialista em felicidade, o que você diria para essa pessoa que está te vendo agora e que está se sentindo infeliz? Primeira coisa que eu vejo, isso é provado pela psicologia positiva, o criador dela, Martin Seligman, esse cara, ele é fantástico, ele fez um estudo ali, e eu acho que assim, para você sair da tristeza, ou muito da espiritualidade, principalmente o espiritismo, o kardecismo, ele fala disso também, vai ajudar o outro. Primeiro de tudo, sai de você. Começa a fazer pelo outro. Para ver a ilha, tem que sair da ilha. Isso, começa a ajudar. Ai, mas eu não tô afim. Sai vai para um centro, vai para uma igreja, vai para o que te fizer bem. E começa a ajudar as outras pessoas. Começa a contribuir com a tua energia para delas. É muito provável que num período muito curto de tempo você já vai começar a ficar bem. Ah, mas eu não quero sair, eu não quero fazer nada. Começa a contribuir nas redes sociais. Faz alguma coisa com que você já sabe de doação, ajuda quem precisa de uma coisa que você já tem. E outra coisa que o Martin Seligman, o criador da psicologia positiva, provou, ele fala o seguinte, ó. Todo dia, durante 3 semanas, só precisa disso daí. No final do dia, pega um caderninho, deixa um caderninho no teu canto, assim, da tua cama, e aí no final do dia, você lista 3 coisas pelas quais você é grato, naquele dia. Faça isso todos os dias durante 3 semanas, que estatisticamente comprovado, em menos de 3 meses, tua depressão abaixa, tua ansiedade abaixa e você começa a melhorar. Esse é um grande ponto da psicologia positiva que eles provam. Não é que assim a gente acha. Científico. É científico, tem estudo comprovado isso daí na Universidade de Pensilvânia, que é onde ele faz parte. E eu acho que outra coisa, que eu vejo que é também um dos principais, é você parar de confundir prazer com felicidade. E eu errei muito nisso na vida. Porque eu achava que diversão e festa era felicidade. Que um monte de gente me rodeando por conta de vamos encher a cara até sair rolando nesse chão aqui era super legal. Era legal até. Era foi legal. fase, né? Muitas histórias boas, tem umas fotos muito engraçadas, né? Eu me divertia. Cara, é sensacional. Mas não é isso que preenche. A psicologia positiva, e não só ela puxou isso da espiritualidade, de vários textos de budismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo, vários dessa turma aí, eles falam assim, começa a entender um pouquinho o que é prazer e o que é uma atividade que vai te levar ou uma gratificação, que é a ideia que eles colocam lá.
Uma atividade prazerosa é uma atividade que você não precisa muito de esforço mental, não desafia você mentalmente, ela precisa de muito mais daquilo para manter o mesmo nível de satisfação, sempre é assim. Você vai pensando aí em festas, balada, bebida, droga, sexo, tudo isso gira em torno disso, até TV, até comida, né, que também é uma fuga. É um prazer oral. É um prazer. Então, essas atividades, elas não te geram orgulho. Depois que dificilmente você vai chegar na tua amiga e falar assim, você não sabe que maravilha que eu fiz, eu comi 2 potes de sorvete. Eu comi uma caixa de donuts. Nossa, olha, eu consegui uma vitória na minha vida. Eu tomei 4 litros de refrigerante. Dificilmente você vai, vai falar. Não vai. E aí, não gera orgulho, né? Esse tipo de atividade, e ela não te desafia mentalmente, não coloca as tuas potências para agir ali. Essas são atividades prazerosas. Você tá no prazer. Você tá no prazer. E aí, tem as outras que são as gratificantes, ou as atividades de felicidade, de evolução, ou flow, que são as atividades que elas desafiam você mentalmente, elas fazem você sair um pouco da tua zona de conforto, elas usam as suas potências, suas habilidades naturais, elas te geram orgulho depois que você termina. Você olha para trás e fala, ainda bem que eu fiz isso. Por exemplo, vai fazer um curso, um livro, meditar, caminhar na natureza, ouvir uma pessoa que está precisando da tua ajuda, fazer, desenvolver, né, criar um curso ou criar alguma forma de ajudar as pessoas, qualquer coisa assim nesse sentido. Essas são as atividades de felicidade gratificantes. Normalmente essas felicidades, assim, normalmente você perde a noção do tempo quando está fazendo elas. É verdade. O né? tempo ali inexiste. Ele inexiste. O flow de um cara chamado Mihaly, sei lá o que, Chablau, o nome do cara que é Chique-Cheque, sei lá, o nome dele era muito louco. E aí, ele falava desse jeito aí. Então, o flow é essa perda da noção do espaço-tempo, né? E essas atividades são as gratificantes. Pega e lista todas as atividades prazerosas que você tem durante a tua semana. Certo. Lista todas. Deixa um papelzinho assim, prazerosas. Você não vai lembrar todas de uma vez, mas o que você for fazendo, sorvete. TV. Comprei um telefone novo. Comprei um telefone novo. Consumo, né? Dura 4 dias, essa felicidade, tá? Exatamente. É verdade, é comprovado, dura 4 dias. Olha aí, ó. Então, e aí precisa de outra coisa. Pra suprir. Exato. A esteira hedonista. Exato. É bem esse lance do consumo. Lista todas as atividades prazerosas que você tem. E aí você lista as gratificantes que você tem. Essas que realmente geram uma potência. Diminui bastante as prazerosas, metade delas, e aumenta as gratificantes. Estatisticamente você sai da depressão e ansiedade. E isso é provado pela psicologia positiva. Então, é uma receita simples. A gente acha que precisa de uma coisa super absurda. Complexa. É claro, alguns estados de depressão, de inação total do cérebro, vai precisar de um empurrão. De uma química. Isso, vai precisar, aí ok. Mas a maioria não precisa. A maioria que está num estado ou de ansiedade ou de depressão é por conta de maus hábitos mentais. Elas estão frustradas e insatisfeitas por conta dos próprios comportamentos, talvez até inconscientes, provavelmente inconscientes, provavelmente. Que é 97% do nosso inconsciente que nos comanda. Ou do que ensinaram pra gente. De neurose de repetição familiar, e, enfim, sociedade. Você vê sua família fazendo isso, opa, parece que isso é o certo. Você vê a TV... no caso da minha, não. No caso da minha, tá errado mesmo. Ou a gente repete ou a gente repele, né? Exatamente. No meu caso, eu dou uma repelida. Então. Eu sou a ovelha negra da família, né? Tipo... O mundo precisa de mais ovelhas Exatamente, negras. eu concordo. Eu sou a doida da família, graças a Deus. Os doidos são os mais legais. Exatamente. A doida da família, quem é? A tua lá. Gente, ninguém reclama perto da tua lá. Não. O Gasparetto falava isso, gente. É tão bom ser o louco da família, porque quando eu vou nas festas, fica todo mundo cochichando de problema. Eu tô lá comendo de boa, ninguém tá falando nada. O pessoal tá... Exato. Aí você, e aí, Luiz, você tá bem? O Luiz Gasparetto, tô ótimo. Nossa, menino, outro dia eu lembrei de você, um negócio bom. O pessoal só vem falar coisa de mim, boa coisa pra mim. Sabe por quê? O pessoal tem medo de mim que eu já dou uns gritos com a pessoa. Entendeu? Já tira a pessoa do vitimismo e eu sou doido. Então a pessoa tem medo de doido, o remédio pra doido é doido em mim. Então o pessoal só fica cochichando ali, orbitando, eu só observando. E será que a gente que é o doido? Ou são eles que ficam não, os doidos são eles, né? Falando da vida do outro, não agindo em relação à própria. Lembra de Epicteto no começo? Que escravo é aquele
que tenta controlar o que não depende dele e no que depende de si não faz nada. Então as pessoas julgam as outras não fazendo nada para si mesmo, Sim. né? E aí, quando você acaba se dando bem, saindo um pouco dessa caverna de Platão ou dessa Matrix, o que que acontece? As pessoas falam assim, nada a ver isso que você tá fazendo. Isso aí que você tá fazendo. Foi o que eu mais ouvi na vida, é que eu sou louco e nada a ver isso aí que você tá fazendo. Eu ouvi muito também. Você também ouviu? Eu ouvi muito. Nada a ver o que você tá fazendo. Nossa, você tá ficando louca. Para com isso, nada para a com ver. isso. Aí me chamavam Tô dando vergonha pra família. Exato, é vergonha. Ou então, cara, você tá passando vergonha nas redes sociais. Eu ouço muito isso, que eu tô passando vergonha nas redes sociais. É eu falei, eu isso. não senti vergonha ainda não, gente. Isso. Vergonha é você não sentir, é você não seguir o caminho do seu interior. Exatamente. Isso é vergonha. Isso é você... Vergonha é não seguir minha essência. Exato. Eu ir pela cabeça, o GPS interno do outro me guiar, não o meu guiar. Agora, se eu me estrepar, a responsabilidade é minha. Exato. Eu que lute. É isso aí. Não é? E esse é um ponto que, assim, as pessoas, quando elas olham alguém já saindo disso e se dando bem, o que que acontece? Elas começam a reclamar de você, de mim ou de qualquer pessoa que está começando a evoluir ou a buscar um autoconhecimento ou a fazer coisas diferentes, porque a mediocridade adora a companhia. Então, né? Vou falar assim, a desgraça adora a companhia, a mediocridade também. A mediocridade adora a companhia. E o que que acontece nisso? As pessoas, elas não gostam que outras se deem bem, porque a outra pessoa se dando bem vai deixar evidente que a culpa é delas de não fazerem nada e de não saírem daquele estado. Delas, Exatamente. E aquilo é muito angustiante de alguém que tá ali enxergar isso. Nossa, então a culpa é minha, não quero acreditar nisso. Então você que é o errado, eu vou... então tá. É isso, vou me juntar com o meu grupo de infelizes ali. De infelizes. Entendi. E você percebe que normalmente, é por isso que também Pitágoras, que foi um dos maiores gênios da humanidade também, ele tinha uma escola de filosofia, não só de filosofia, mas era muito espiritualidade também, chamada Museu, e ele falava assim, toma cuidado com as pessoas que te cercam. Ele falava assim, ame a todas as pessoas, mas perto de você, só os bons. Então, ajude todo mundo, mas perto de você só quem tem valor moral. Tem um ditado budista que ele fala o seguinte, a corda que amarra o peixe tem cheiro de peixe. O papel que amarra o incenso tem cheiro de incenso. Então, se você ficar muito perto de pessoa que fede a peixe, você vai feder a peixe. Minha avó falava muito isso, mas em outras palavras. Eu não vou nem falar porque ela falava umas coisas muito pesadas, mas era mais ou menos isso, dentro dessa linha. Se você começa a andar com pessoas que têm mentalidade de fofoca, você vai ver que daqui a um mês você tá fofocando. Mas eu vou falar só uma coisa, minha avó falava assim, ó, tô lá andando com gente feia, não, que feiura pega, viu? Ela falava assim, feiura e pobreza pega. Aí, a pobreza pega. É contaminante. Ela falava, pobreza e feiura pega. Você fica andando com gente feia e pobre você vai ser uma dessas. Você para de andar com isso. Porque o lance Minha avó, alemã, tá? Assim, mas assim, não sabia nem ler e escrever. Ela mal era alfabetizada, mas ela era muito sábia. Isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não né? tem. Sabedoria não é você pra uma não faculdade fazer. Não é diploma. Não é diploma. Exato. Não é diploma. E aí, isso é muito real, né? Porque se você... Por isso que todas essas escolas de filosofia, não só elas, até livros de espiritualidade, o Talmud, a Bíblia, o Corão, o Dhammapada budista, os Vedas indianos ali, dos hindus, todos eles vão te falar isso. Cuidado com a vibração, com quem te rodeia. Frequência, né? Exato, porque você vai absorver tanto algumas virtudes quanto alguns defeitos. Então, você percebe que quando você vai, vamos supor que você tá num casamento aí, vai ter o grupinho da fofoca, sim. Vai ter o grupinho dos bêbados no canto, vai ter o grupinho dos animados, sempre tem uns grupinhos, as panelinhas, né? Não, tem tipo assim, nossa, a comida tá uma merda, né? Que merda, gastou dinheiro com isso aqui, né? E você fica assim, porra, é verdade, né? Nem tinha reparado, mas é. Exato, vai ter gente que fica reclamando da comida do casamento. Buffet. Vai ter de tudo. E aí o que acontece? O lugar onde você vai ficar
corda que amarra peixe tem cheiro de peixe. Ou você vai começar a absorver aquilo, ou se a tua energia for bem diferente nem e você tiver valores morais mesmo, você sai. Você nem fica. Energeticamente. É frequência, você sai, bate. você não fica. Exato. O Wagner Borges, um grande cara maravilhoso, estudei ocultismo com ele, ele falava que semelhante atrai semelhante energeticamente. Então toma cuidado com as vibrações que você permite deixar chegar perto de você pelos teus amigos, por grupo de WhatsApp, por televisão, por internet, por qualquer canto. Eu vou me elevar mais porque os doidos quando me olham, doido mesmo, já se identificam comigo, eu já quero me bater inclusive. Aí, então eu vou tomar cuidado com a minha energia, acho que eu vou passar lá no Jorei. É isso aí, ó, já dar uma limpada já. Faça, é impressionante quando a pessoa que tá mal resolvida olha pra mim e fala assim, é ela, vou atacar ela. Isso. Entendeu? Porque é mais que eu te contei fácil aquele projetar. episódio lá que eu tomei a biblada lá numa emissora Aí, ó. de TV. Viu só? De repente é pra Bíblia entrar na tua cabeça. Entrou. Entrou. Literalmente, dentro do meu olho. É pra você ver a Bíblia. Toma! Pá! Não, Foi a primeira vez que eu tomo uma biblada na vida. Essa é uma boa história pra se É uma contar. boa história, sim, é que eu só não posso expor, mas a pessoa, mas eu... É uma boa história. Entendeu? O dia que eu vi a Bíblia de pertinho, sabe? Alguma coisa assim. Assim, o dia que eu conheci a Bíblia, assim, de uma maneira profunda. Como se aproximar da Bíblia em 2 passos. Em 2 passos, na verdade foi um só. Né? Foi ótimo, então uma biblada na cabeça. Como te encontrar, Du? Depois eu quero te trazer de novo para falar dessa outra especialidade que você vem trazendo. Por isso que eu vou deixar isso para outro programa, porque eu quero falar só daquilo com você, só disso. Vai ser uma honra. Então, como te encontrar e como que essas pessoas que estão nessa situação de infelicidade, porque situação é estado, você muda de estado, né? Não é uma condição. Ser infeliz não é uma condição, é um estado. Como? Como que elas te acham? Eu tenho um Instagram que é du.oliva, oliva tipo azeite de oliva, tá? Não é oliveira não, é du de Eduardo, du.oliva, tô eu lá. E eu tenho um canal agora no YouTube, eu abri um canal chamado Felicidade Hackeada. Eu peguei a minha vida aqui, eu não contei aqui, mas eu trabalhei como hacker no Vale do Silício, literalmente. É verdade, esqueci de contar essa parte. Essa é uma outra coisa. De contar, É por isso que ele tem que voltar. Fica pra próxima, exatamente. Ele era hacker, é verdade. Já quase fui preso, invadindo coisas. É verdade, verdade. Coitado do meu pai. E aí eu tenho esse canal no YouTube agora, tá começando, eu tô colocando energia nele e é justamente para ajudar as pessoas a serem mais felizes com tudo que eu vou buscar e tal. E é isso daí. Então tem o du.oliva, que é o meu Instagram, e o Felicidade Hackeada. Gente, vamos seguir agora. Você escreve, já vira membro, comenta pro algoritmo, sabe que o algoritmo é nosso amigo ou não, depende da sua movimentação ali. Exato. Né? Porque o Du é na verdade, ele é um universo, uma galáxia que tá aqui cheio de conhecimento. Ele é tão novinho, mas vou te falar que esse cara tem muito conhecimento. E desde que eu conheci ele lá em Miami, nem foi aqui que coisa, ele já era um cara feliz, já era um cara otimista, antes dele ser tudo isso, assim, que ele veio se construindo e hoje ele é um profissional da área, né? Você tem mais de 1.000 alunos, né? Tem 21 países já. E aí a gente tem plataformas também que eu fui desenvolvendo, né, com lance de programação de computadores. Você sublimou, você era hacker, você pegou a sua inteligência e levou para um lugar legal. E eu acho que esse é um dos maiores pontos que a gente precisa entender. É no novo ciclo que a vida está apresentando pra gente, e a gente não dispensar quem a gente foi a vida toda. Pega aquele talento e coloca num lugar legal. Exato. Como eu posso aproveitar a minha história para deixar melhor esse novo ciclo que está se apresentando. E esse é o grande ponto. Não dispensa. A gente tem muito essa dicotomia de ou é 8 ou é 80. Ou eu sou A ou eu sou B. Não, isso não existe. Né? Somos plurais. Exato. Não é ou, é e. Eu posso pegar uma coisa e somar com a outra para potencializar ainda mais. Então eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Um grande gênio. Eu ia falar um pequeno gênio, mas não é um sou grande gênio. Eu não, mas é assim, eu te reconheço como tal. Nossa, eu sou jegue. Não é, não. Jeg, lembrei de você chamando o Léo de Jeg. Jeg, eu chamo todo mundo de Jeg. O Jeg, Léo. Tá enorme, né? Ele tá Beijo, Léo. Ele tá assistindo. Ai, obrigada, Du. Volte aqui para falar mais. Por favor, você tem muita coisa para ensinar pra gente. Depois você vai falar dessa outra parte que você vem se especializando. Ela já é um especialista, né? E aí a gente vai falar somente sobre essa sua nova
Oh, que legal. A Eu gente sou- faz umas coisas sou ao novo vivo, viés. assim. Exato. Eu faço os cálculos de todo mundo que tiver aqui. De numerologia. Opa, de numerologia. Tá ferrado. É, eu faço aqui, eu leio a vida da pessoa. Tá aqui lascado na agora. hora, faço. Tá Com lascado. certeza. Eita, E com Du. certeza Vamos pedir uma abre pizza chat, então, né? hein? Tá lascado. Vamos. Tá O chat a gente lascado. vai abrir nesse dia, é isso? Aí, ó, abre que a gente faz um chat. Não, vamos abrir um Vamos. chat. E super chat. A gente divide, tá? Isso. Vamos? Não quero divisão, não. Que seja usado Não, pro bem. vamos ser justo. É, não, e eu acho que é isso, vamos fazer. A Vamos. gente pega o cálculo Fechou, aqui na então? hora, eu falo pras pessoas. Eu costumo fazer muita live no Instagram, eu chamo alguém aleatório e falo, eu vou fazer tua numerologia inteira, eu vou te Você falar. já conheceu o Marlos Paiva de perto? Não. Ah, vamos fazer esse encontro então. Nossa, ia ser um prazer imenso. Não, vamos fazer. Nossa. A gente tá batendo 3 milhões de visualizações, eu e o Marluz Paiva. Uau, esse cara, Sim, ele é Marluz Paiva, fantástico, fantástico. fantástico. Marluz, Marluz, te amo, meu amor. Te sensacional. amo. Sensacional. Obrigada, Du. Eu que agradeço. Sempre. Obrigada por existir. Imensamente. Obrigada por compartilhar tudo isso que você leu, aprendeu, colocou o seu tempo, que é algo que a gente tem mais precioso na nossa vida, é o tempo da gente no conhecimento para poder compartilhar com todos nós aqui. Muito obrigada. E eu que agradeço. E obrigado por você abrir o caminho. Algumas pessoas, a gente tem que entender isso, né? Que cada um tem um papel nessa existência. E eu acho que a justiça, Platão, no livro A República, ele fala, a justiça é o fato de cada pessoa fazer exclusivamente a sua própria tarefa. Então é você descobrir o que é você em potência para você ser justa com você mesmo, com a tua alma, com o teu eu superior. Então você abrindo essa porta permite que eu faça o meu trabalho. Você é uma abridora de caminhos aí que Muito é obrigada, eu uma recebo. gratidão, de Muito verdade. obrigada, de verdade. Beijo para quem tá em casa e sigam ele, por favor. Eu te peço. Um beijo. Ei. Aê, muito bom, muito bom.